Lucas 17, versículos 12 ao 19. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gente vê que um grupo de homens leprosos pediam misericórdia a Deus. E Jesus teve misericórdia deles. Jesus não viu se eram pobres ou ricos, se eram judeus ou não eram, se eram convertidos à palavra de Deus ou não. Ele só viu o sofrimento daqueles homens e o clamor daqueles homens por misericórdia. E Jesus teve misericórdia deles e lhes curou. A gente pode observar que eles adquiriram a bênção. Eles não voltaram para agradecer, mas eles foram curados. E eles puderam continuar, seguir as suas vidas como antes. Então eles conseguiram fazer tudo o que eles queriam fazer na vida deles, né? Tiveram a sua saúde restaurada e puderam voltar a ter esperança, a buscar coisas melhores para suas vidas, certo? Mas olhando para aquele que voltou para agradecer, ele nem era judeu, era samaritano, que para começar, os samaritanos nem se davam bem com os judeus, e Jesus era judeu. Então, aquele único homem samaritano volta para agradecer a Jesus. E Jesus lhe diz: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Aí no verso 18 diz: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então veja a diferença entre aqueles que não voltaram para agradecer e aquele que voltou. Humanamente falando, fisicamente falando, aos olhos do mundo, a gente não vê diferença, porque todos foram curados. Mas apenas para um homem, Jesus disse: A tua fé te salvou. É preciso lembrar que esse corpo que temos aqui, ele é temporário. As coisas que a gente vê são temporárias. A nossa vida é temporária. Vai chegar um dia que a gente vai ter que devolvê-la a Deus. Por mais que a gente tenha recebido curas, por mais que a gente esteja bem agora, se antes eu estava aflita porque estava passando por alguma dificuldade, por alguma doença, e recebi a cura, recebi o dom de Deus da cura, isso não vai fazer diferença na sua salvação, na minha salvação. O que vai fazer a diferença é você reconhecer quem foi que te deu a cura. Quem é que te dá o ar para respirar? Quem é que faz o seu coração bater? E reconhecendo isso, o que você está fazendo para agradecer? Como você está sendo grato a esse Deus que te dá a cada dia o dom da vida? Em Romanos, capítulo 1, verso 19 ao 21, diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então veja o que acontece quando não somos gratos a Deus. O nosso coração ingrato, insensato, se obscurece. Porque dessa forma, nós não reconhecemos quem é que faz tudo por nós. Não reconhecemos, não nos arrependemos, não somos gratos a Deus da forma correta. Então veja que a palavra diz que os homens não têm desculpa.
Porque Deus manifesta o seu poder através das coisas criadas. Ou seja, todos os dias quando a gente abre os nossos olhos, quando a gente se levanta da cama, quando vemos a luz do dia, quando podemos respirar, quando podemos comer, quando podemos matar a nossa sede, quando podemos falar, nos comunicar, quando vemos o céu, as flores, o voo dos pássaros, ou quando somos curados de uma enfermidade, quando recebemos uma nova chance, contemplamos a glória de Deus, contemplamos a manifestação de Deus através dessas coisas criadas. Portanto, mesmo o homem que não tem conhecimento da palavra de Deus não tem desculpa, porque Deus se manifesta através dessas coisas. Não devemos deixar o nosso coração endurecido, não devemos ser fúteis e só correr atrás do que é passageiro, mas observar o que Deus faz por nós a cada dia e glorificá-lo. Também em Romanos, capítulo 2, verso 4, diz assim: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Vejam bem, aquele único homem que voltou para agradecer a Jesus, aquele homem foi o único que escutou de Jesus: a tua fé te salvou. Todos eles receberam a cura, todos eles receberam uma segunda chance de viver nessa terra, mas só um recebeu de presente a vida eterna, simplesmente porque ele reconheceu o que Jesus fez por ele. E vejamos no verso 16 de Lucas 17: E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este homem caiu aos pés de Jesus. Ele se humilhou diante de Jesus e deu-lhe graças. Ou seja, ele reconheceu, ele glorificou ao Deus único e verdadeiro. Ele compreendeu que a bondade de Deus estava o convidando ao arrependimento. E ele foi o único que aceitou o convite. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então essa é a diferença entre os homens que foram curados, que receberam a bênção de Deus, mas que não voltaram para agradecer, que não reconheceram a bondade de Deus, que os convidou gentilmente ao arrependimento, à mudança de vida, a mudança de mentalidade, a mudança de atitude. Portanto, entendam que quando passamos por situações desagradáveis, situações de dor, situações de sofrimento, é Deus nos dando um chacoalhão, dizendo que se a gente continuar por aquele caminho, a gente vai achar a perdição eterna. Portanto, Ele espera que a gente reconheça a sua bondade, que a gente reconheça as bênçãos que Ele nos dá todos os dias. E Ele espera que cada um de nós aceite o convite que Ele faz gentilmente ao arrependimento. Aceitar esse convite é a diferença da vida eterna e da morte eterna. Você pode ter recebido a cura, você pode estar bem, você pode ter uma vida boa, ter riquezas, ter saúde, não lhe faltar nada nessa vida. Mas lembre-se, as coisas que se veem são passageiras, são temporais, mas as que não vemos são eternas. Porém, nós temos opção, nós temos o livre-arbítrio. Podemos recusar o convite de Deus e continuar tocando as nossas vidas como a gente acha que deve. Só que as nossas escolhas há consequências. Portanto, se a minha decisão for ignorar a Deus, a minha consequência vai ser o que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 21, que diz: Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então Deus chama as pessoas que não reconhecem a sua glória, que não lhe glorifica, de insensatos, já que ele disse que o homem não tem desculpa porque Deus manifesta a sua glória através das coisas criadas.
Portanto, aqueles homens que receberam a cura teriam uma vida boa, teriam uma vida com saúde, teriam mais anos de vida, porém, foi tudo que eles tiveram, um breve tempo sobre essa terra. E depois? Então, reflita sobre isso. Você tem todos os dias o dom da vida. Todos os dias você levanta da cama, todos os dias Deus derrama bênçãos sobre a sua vida. Mas você vai querer apenas um breve momento enquanto você viver nessa terra passageira? Ou você é inteligente demais para não querer apenas isso e desejar e querer de Deus a vida eterna? Tudo depende do seu coração, daquilo que você está disposto a dar a Deus. Tudo depende de você aceitar o convite de Deus ou não.